Qual foi o sermão mais perigoso já pregado? Uma mensagem tão explosiva, tão contracultural, que seu pregador não saiu do púlpito para receber aplausos, mas para enfrentar uma chuva de pedras. Hoje, vamos desvendar a história de Estevão, um homem cheio de fé e poder, cujo discurso diante da mais alta corte de Israel se tornou sua própria sentença de morte. Por que suas palavras, retiradas diretamente das escrituras que seus ouvintes tanto reverenciavam, provocaram uma fúria tão assassina? A resposta vai muito além de uma simples discordância teológica. Ela revela uma verdade sobre Deus que abalou os alicerces de uma nação e que continua a nos desafiar até hoje. Se você se emociona com histórias de coragem e fé que moldaram o mundo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, pois a jornada de hoje revela o poder de uma verdade que não pode ser silenciada. Estamos em Jerusalém, pouco tempo após a ascensão de Jesus. A igreja primitiva explode em crescimento, mas com o crescimento vem a tensão. As autoridades religiosas, o Sinédrio, veem esse novo movimento, o Caminho, não como um cumprimento das profecias, mas como uma ameaça perigosa à sua autoridade e à frágil paz com o Império Romano. É nesse cenário volátil que Estevão, um dos primeiros diáconos escolhidos para servir a comunidade, começa a operar grandes prodígios e sinais. Mas seu poder não vinha apenas de milagres, vinha de sua sabedoria e do espírito com que falava. Incapazes de refutar sua lógica, seus oponentes recorrem à mentira, levantando falsas testemunhas que o acusam do crime mais grave possível: blasfêmia. A acusação formal era de que ele falava incessantemente contra o templo sagrado e contra a lei de Moisés. Para a mente judaica do primeiro século, isso era um ataque direto ao coração de sua identidade e fé. O templo não era apenas um prédio, era o lugar onde o céu tocava a terra, a morada de Deus. A lei não era um conjunto de regras, era a própria sabedoria divina. Atacar esses pilares era como atacar o próprio Deus. E é sob o peso dessas acusações mortais que Estevão é arrastado perante o Sinédrio, o mesmo tribunal que condenou Jesus. O sumo sacerdote o encara e, com toda a gravidade de seu ofício, pergunta: são estas coisas assim? O palco estava montado para uma defesa, mas o que se seguiu não foi um apelo por misericórdia. Foi um dos mais brilhantes e confrontadores resumos da história de Israel já registrados, um sermão que selaria seu destino. Diante dos homens mais poderosos de Israel, com o rosto brilhando como o de um anjo, Estevão não começa sua defesa falando de si mesmo. Ele não nega as acusações diretamente. Em vez disso, ele faz algo genial. Ele os convida para uma jornada pela sua própria história sagrada, começando pelo pai de todos eles, Abraão. Ele os lembra que o Deus da glória apareceu a Abraão não na terra prometida, não em Jerusalém, mas na Mesopotâmia, em terra pagã. Ele os lembra que a promessa foi feita muito antes de haver um templo ou uma lei escrita. A mensagem subliminar já começava a ser tecida. O Deus de Israel não está e nunca esteve confinado a um lugar geográfico. Ele é um Deus que se move, que chama, que age no mundo inteiro. Estevão continua, narrando a história de José, vendido por seus próprios irmãos, mas exaltado por Deus no Egito. Novamente, a ação salvadora de Deus acontece longe do solo sagrado, demonstrando que a presença e o favor divinos não dependem de locais ou estruturas religiosas. Cada história que ele conta é precisa, tirada das escrituras que seus acusadores afirmavam defender. Mas ele as organiza de uma forma que constrói um argumento irrefutável. Ele está reeducando seus ouvintes sobre a natureza do Deus que eles professavam servir. A genialidade do discurso do profeta Estevão, como muitos o veriam mais tarde, estava em usar a própria Bíblia deles para desmantelar a teologia engessada que haviam construído em torno dela. Eles haviam transformado o templo, um símbolo da presença de Deus, no próprio Deus. Eles idolatraram o lugar em vez de adorar a pessoa. Ao destacar a soberania de Deus para agir onde e como ele quisesse, Estevão estava sutilmente quebrando as paredes da caixa teológica em que o Sinédrio havia emprisionado o Criador do Universo. A história dos patriarcas não era apenas um prelúdio, era a fundação de sua tese. Ele estava mostrando um padrão consistente na história de Israel, um Deus que age de maneiras inesperadas e um povo que resiste a essa ação. E ele estava apenas começando. A próxima figura que ele traria à tona seria a mais reverenciada de todas, e seria através da história dele que a acusação de Estevão se tornaria explícita e insuportável para os seus ouvintes.
A narrativa de Estevão então se volta para a figura central da fé judaica, Moisés, e aqui o sermão atinge um novo nível de intensidade. Ele recorda como Moisés, o libertador escolhido por Deus, foi inicialmente rejeitado por seu próprio povo no Egito. A pergunta que eles fizeram a Moisés, quem te constituiu líder e juiz sobre nós, ecoava assustadoramente no salão do Sinédrio. Estevão estava traçando um paralelo direto e perigoso. Assim como seus antepassados rejeitaram o libertador que Deus lhes enviou, eles, a presente geração de líderes, haviam rejeitado o Messias, Jesus. A tensão na sala era palpável. Ele continuou, explicando que foi no deserto, em terra estrangeira, no Monte Sinai, que Moisés recebeu a lei e as instruções para construir o tabernáculo, uma tenda móvel. A própria primeira casa de Deus entre eles era portátil, projetada para se mover. O ponto de Estevão era claro: Deus sempre esteve em movimento. Foi somente muito mais tarde que Salomão construiu um templo fixo. E então vem o golpe de mestre. Estevão cita o profeta Isaías: "O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas?" Com esta citação, a acusação de blasfêmia contra o templo é virada de cabeça para baixo. Estevão não estava desrespeitando o templo. Ele estava acusando o Sinédrio de limitarem o Deus infinito a um prédio de pedras. A mensagem do profeta Estevão era a mesma dos profetas antigos. O ritual e o lugar não significam nada sem um coração obediente. Esta análise profunda da palavra está te abençoando? Deixe um amém nos comentários para que saibamos que estamos no caminho certo e para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Após essa citação devastadora, Estevão abandona a narrativa histórica e se dirige diretamente a eles. Seu tom muda de expositor para promotor. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais, também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. A acusação era completa. Ele não era o blasfemo. Eles eram. Eles, que se orgulhavam de sua herança, eram os verdadeiros herdeiros, não da fé de Abraão, mas da rebelião de seus antepassados que mataram os profetas. A verdade foi dita sem verniz, e a reação foi imediata e violenta. As palavras de Estevão cortaram seus corações como facas. O livro de Atos diz que eles rangeram os dentes contra ele, uma expressão de fúria animal e impotente. Eles não tinham mais argumentos, apenas ódio. Mas, enquanto eles se consumiam em raiva, Estevão, cheio do Espírito Santo, teve uma visão que selou tanto sua morte quanto seu testemunho eterno. Ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. A sua declaração final: "Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus", foi a prova final para o Sinédrio. Filho do Homem era um título messiânico retirado do livro de Daniel, e ao colocar Jesus à direita de Deus, Estevão estava afirmando sua divindade e exaltação, a mesma verdade pela qual Jesus fora condenado por eles. Para os líderes, era a blasfêmia suprema. Eles taparam os ouvidos, gritaram e, como uma turba enlouquecida, o arrastaram para fora da cidade. A lei foi esquecida, o julgamento se tornou um linchamento. Enquanto as pedras o atingiam, Estevão ecoou seu mestre. Ele orou: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." E então, de joelhos, clamou em voz alta: "Senhor, não lhes imputes este pecado." E adormeceu. A mensagem de Estevão foi uma sentença de morte, porque era uma mensagem de liberdade. Liberdade de um Deus que não pode ser controlado por rituais ou confinado em edifícios. Liberdade da religião baseada no mérito para uma fé baseada na graça do Messias rejeitado. Essa mensagem
era intolerável para um sistema que dependia do controle. Hoje, a lição de Estevão nos confronta. Em que temos colocado nossa segurança? Em nossos belos prédios de igreja? Em nossas tradições? Em nossa teologia particular? Ou no Deus vivo e soberano que não pode ser contido? A coragem de Estevão nos desafia a examinar se estamos dispostos a seguir a verdade de Cristo, mesmo que isso nos torne impopulares, mesmo que nos custe tudo. A história do profeta Estevão é uma poderosa masterclass em interpretação bíblica e fé corajosa. Nós o encorajamos a ler Atos, capítulos 6 e 7 por si mesmo. Pegue sua Bíblia, um bom comentário bíblico e mergulhe nesta narrativa. Não apenas aceite nossa interpretação, mas peça ao Espírito Santo para lhe dar entendimento. A verdade que libertou Estevão para enfrentar a morte com paz é a mesma verdade disponível para nós hoje. Uma verdade que nos chama para fora das paredes e para um relacionamento vivo e transformador com o Cristo ressuscitado.